Graça e a paz do Senhor nosso Jesus esteja sobre a sua e a minha vida. Hoje é o 13º dia. Ontem falamos sobre casamento e hoje vamos falar perca da glória de Deus. Antes de começar, eu vou estar lendo Hebreus 12, capítulo 12, versículos 16 e 17, que diz assim: E tomem cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida vendeu seus direitos de filho mais velho. Como vocês sabem, depois ele quis receber a bênção do seu pai, mas foi rejeitado porque não encontrou um modo de mudar o que havia feito, embora procurasse fazer isso até mesmo com lágrimas. Quando quando eu fiz a minha primeira faculdade, ela era uma faculdade que demandava muito tempo, tanto é que ela era período integral. Por ela ser período integral, eu estudava como se fosse um horário de serviço mesmo. E às vezes até mais intenso do que um serviço. E demandava finais de semana. Eu tive uma filha nesse processo, então eu precisei parar por um tempo para dar prioridade à minha filha. Quando eu voltei, eu já tinha mudado o meu ritmo, a minha cabeça já era outra, algumas coisas tinham mudado, e eu estudava, mas não era com aquela intensidade. Eu ia para a faculdade, mas não era aquela mesma coisa. E acabei tendo muitos altos e baixos nesse período de faculdade. Isso me atrapalhou muito. Veio começando a ficar um momento difícil na minha vida. Eu comecei a ficar triste e amargurada por conta dessas coisas que estavam acontecendo. Parecia que minha faculdade não estava deslanchando. Eu estava para terminar, eu estava entrando no 9º semestre. Faltava só, era o 9º semestre e e o 10º semestre era o TCC e estágio curricular obrigatório. E no último ano, antes de começar, eu precisei mudar de faculdade, porque a faculdade que eu estava dando muito problema com a mensalidade. Eu fui para uma outra, porque eu tinha bolsa 100%, e ali eu estava tentando continuar. E o pessoal falou, ó, você vai terminar antes a faculdade, você vai entrar numa sala que você vai conseguir terminar antes. Era isso que tinham conversado comigo. Você vai conseguir terminar um semestre antes porque você está mais avançado do que a gente esperava. Foi isso que me passaram no primeiro momento. Eu fiquei empolgada, né? Que eu ia terminar dentro daquele ano a faculdade, então faltava pouca coisa para mim terminar. E chegou um final de semana que eu fui na igreja com a minha mãe. Daí eu tava tendo culto, um momento de louvor, eu comecei a orar para Deus. Eu falei assim, Deus, eu tô cansada. Mostra-me se é esse o caminho que o Senhor quer. Mostra-me se realmente eu vou conseguir terminar essa faculdade, porque ela já está se prolongando e ela já está virando uma pedra. Ela está virando um fardo muito pesado, que é onde eu não estou conseguindo mais manter. Se for da vontade do Senhor, que o Senhor me ajuda a terminar ela. Fiz a minha oração, a culto continuou normal, teve a palavra, acabou o culto, eu estava vindo embora com a minha mãe e com a minha filha. A gente já estava quase chegando no carro. Um dos discípulos do pastor veio e parou a gente. Peraí, que tem uma coisa que eu preciso entregar para você. Deus está me incomodando muito. A oração que você fez hoje, Deus te ouviu e Ele vai te dar. Você pediu sobre a sua faculdade. Deus está abençoando você que você vai terminar essa faculdade. Quando essa pessoa falou isso para mim, eu pulava e berrava de alegria, que era tudo que eu tinha pedido e Deus tinha me dado o sinal que eu queria. Deus tinha ouvido a minha oração. Então eu pulava, eu gritava de felicidade. Ninguém entendeu nada. E aceitei, agradeci a ele e fui embora. O diabo sabia que Deus tinha acabado de me dar uma benção. O diabo sabia que Deus tinha acabado de responder uma oração minha e que ele tinha me ouvido. Era o principal de tudo. O que aconteceu? Eu cheguei, meu marido estava vindo me buscar. Eu lembro que já estava até meio tardinho. Era num domingo à noite. Chegamos na casa da minha mãe, eu não sei o porquê,
Minha mãe entrou num assunto que eu não queria entrar e a gente acabou tendo uma briga calorosa nesse momento. Durante essa briga, eu falei assim: acabei de receber a bênção, olha o que está acontecendo. E aí eu peguei, acabou tendo, depois dessa briga calorosa, a gente pegou e foi embora, eu e meu marido. Só que naquele momento eu tinha sentido que tinha alguma coisa saído de mim. Parecia que alguma coisa tinha saído de mim. Eu não sei, não sabia explicar. E eu comentando com meu marido sobre a resposta de oração que eu tive, que Deus ia me abençoar a terminar a faculdade, falando com muita alegria. Até então eu não tinha compreendido o que estava acontecendo, eu não tive esse discernimento nessa sabedoria. Eu continuei indo à faculdade, aí o que era para ter terminado num semestre, eles falaram que eu ia terminar dentro de um ano, mudaram a conversa, falaram que eu ia terminar dentro de 1 ano e meio ou para mais, dentro de 2 anos, que não ia ser mais aquele tempo. A mensalidade virou triplo, quase virou quádruplo, e eu não tinha esse dinheiro. Me colocaram em aulas à noite, que coisa que eu nunca tinha feito. Me colocaram em aulas que eu tinha que estar dentro de 20 minutos em uma outra cidade totalmente diferente aonde eu estava, que era o polo numa fazenda e o outro polo no centro. Então, se a gente se deslocar, levava em torno de meia hora, 40 minutos para a gente chegar de um lugar a outro. E eu tinha que fazer isso em 20 minutos, era praticamente impossível. Então, foi começando a dar tudo errado. Realmente, começou a dar tudo errado. O meu castelinho de areia, ele desmoronou. Jogaram água e desmoronou. Depois que eu fui entender que naquele dia que eu discuti com a minha mãe, eu perdi minha bênção. Eu desobedeci a Deus. Deus tinha acabado de colocar uma palavra sobre a minha vida. Deus tinha acabado de profetizar sobre uma coisa que eu queria. Deus tinha acabado de me ouvir. Ele tinha acabado de se inclinar os seus ouvidos a mim e ouvir a minha oração e me ter dado a bênção. E eu, como filha, em vez de receber, guardar dentro de uma caixinha e guardar no meu coração e me blindar, porque eu teria que saber que o diabo era astuto, eu fiz ao contrário, eu expus. E com isso eu perdi a bênção. Tanto é que até hoje eu nunca terminei essa faculdade. Não é porque eu não queria? Não. Eu queria muito e até hoje eu me arrependo pelo que eu fiz. Mas é porque Deus não permitiu e porque eu perdi a bênção, pois eu não tive sabedoria o suficiente para me blindar naquele momento do inimigo. Então, o que eu quero dizer para você, cuidado. Às vezes, você entra em locais que não era para ser seu. Deus te deu uma promessa sobre a sua vida. Deus tem uma promessa para a nossa vida. E a nossa promessa é sermos filhos do Pai. Sermos a imagem e semelhança de Deus. É lógico que cada um tem um caminho a ser trilhado na terra. Nós precisamos cada um ter nosso caminho, porque senão que graça teria todo mundo ser igual, todo mundo ter o mesmo caminho, trilhar o mesmo caminho? Por isso que cada pessoa é única. Você é único. Então se blinde das coisas que têm acontecido ao nosso redor. A promessa que Deus sobre a sua vida, ela não vai servir para mais ninguém, mas você precisa cuidar dessa promessa para que ela não saia das suas mãos. Porque uma promessa que é dita por Deus e desobedecida pelo homem, ela não volta mais. Está escrito aqui, Esaú, embora procurasse fazer isso até mesmo com lágrimas, Esaú chorou, pedindo a Deus que voltasse a sua bênção, que eu voltasse a ser o primogênito. Mas Deus não autorizou, porque ele desobedeceu ao Pai. Moisés não entrou na terra prometida, porque ele desobedeceu ao Pai. Então, cuidado, peça direção e use com sabedoria. E o principal, quando você pedir alguma coisa para Deus e Ele te responder, se blinde. Blinde a sua bênção para que ela só pertença a ti e que ela não se esvaia de você. E o principal de tudo, se Deus te deu a sua bênção, obedeça.
Obedeça, mas não é para colocar o copo em cima do ovo. Coloque, obedeça a Deus. Você não entende, mas Ele entende e Ele sabe por que está mandando você fazer isso. Então obedeça. Porque o que importa é a obediência e a bênção não sair da sua presença. Que a bênção sempre te acompanhe. E lembre-se, a nossa principal bênção é sermos filhos do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus Pai. Eu vou estar orando por mim e por você. Pai amado, Pai misericordioso, nesse momento eu venho estar colocando as nossas vidas na sua oração. Deus, às vezes o Senhor nos dá bênçãos, o Senhor nos mostra milagres, o Senhor nos dá milagre e faz a gente compartilhar de milagres que a gente nunca viu. Pai, perdoa-nos porque muitas vezes nós somos falhos, nós somos filhos que erramos, mas não deixamos de sermos filhos, não somos problemas, somos seus filhos, somos sua filha, meu Deus. Pai, que o Senhor nos abençoe, que quando a bênção chegar sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, que nós tenhamos discernimento de cuidar dela como uma criança recém-nascida e guardar apenas para a gente. E a gente conseguir se blindar do inimigo, porque o inimigo está à nossa volta como um leão que ruge e ele não quer ver as promessas sendo realizadas pelo Senhor. Então, meu Pai, nos ajuda, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, autoridade sobre as nossas bênçãos e que a gente saiba que aquilo é somente nosso. E não permita que nós perdemos as nossas bênçãos exatamente por conta disso. É dolorido demais saber que a gente perdeu uma bênção que poderia ter sido grande, porque foi promessa do Senhor sobre a nossa vida. Que o Senhor possa estar nos abençoando nessa noite, nos dando sabedoria, meu Pai. Eu coloco nas suas mãos nesse dia de hoje. Em nome do Senhor Jesus, amém. Que o Senhor abençoe a sua vida.